E dentro das comemorações em homenagem aos 160 anos do Registro de Imóveis da primeira zona de Porto Alegre, a gente também veio conversar com o Dr. Ricardo Collet, ele que é titular do 14º Tabelionato de Notas de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo ao Momento Jurídico e começo já lhe perguntando sobre a sua visão com relação ao Registro de Imóveis da primeira zona aqui de Porto Alegre. Bem, primeiramente eu quero dizer da minha imensa satisfação de estar aqui no programa Momento Jurídico, a convite do meu amigo Lamanna Paiva. Dizer que a primeira zona do Registro de Imóveis de Porto Alegre, ela se confunde com o próprio surgimento da propriedade privada no Brasil. A propriedade privada no Brasil, ela começa a surgir em 1850, e lá em 1865, então, nós temos a lei orçamentária que instituiu o Registro Geral das Propriedades. E aí vocês vejam, né, coincide com a data de fundação da primeira zona, que hoje comemoramos essa data de 160 anos de fundação, de instalação, que a gente chama um cartório, é instalação. Então, a importância da primeira zona de Porto Alegre, a importância histórica, eu diria, da primeira zona de Porto Alegre, ela é fundamental, é crucial, é um marco, como eu disse, é um marco. Tá? Eu sou tabelião em Porto Alegre desde 92, e desde 92 eu convivi com a primeira zona, há 33 anos, agora vou fazer 33 anos, e convivi com grandes titulares que levaram à frente a gestão da primeira zona. Cito a doutora Glaci Maria Coste, tá, como um grande nome do direito registral brasileiro, imobiliário brasileiro. E hoje nós temos a felicidade de conviver com um titular, que eu tenho a honra de dizer meu amigo, Lamanna Paiva, que deu, a partir de sua gestão na primeira zona, um tônus muito especial para aquela serventia. E eu estou aqui exatamente para conversar sobre esse tônus especial que o Dr. Lamanna está imprimindo na primeira zona desde a sua posse. Legal. 33 anos já nessa parceria, muitos deles com o Dr. Lamanna Paiva. E qual a sua impressão sobre os serviços prestados pelo registro de imóveis da primeira zona, inclusive porque agora a gente tem muitas novidades, né? A tecnologia revolucionando um pouco a maneira como os serviços são prestados. Pois bem, a minha impressão é a melhor possível. Insuspeito. Ou seja, minha impressão é insuspeita. Não há suspeição por eu ser amigo do Lamanna. A minha impressão sobre a primeira zona, ela decorre do quê? A primeira coisa é o quadro de funcionários. Lamanna tem um quadro de funcionários extremamente qualificados. Já tive a felicidade de poder ministrar um curso lá, a pedido do Lamanna. Esse quadro de funcionários, ele conta com dedicação, conhecimento, zelo no trato das questões do folho real. E isso é determinante para que um serviço possa chegar a um status de grandeza que a primeira zona detém hoje. O segundo ponto que eu destaco é o pioneirismo tecnológico, como tu falaste há pouco. Estamos vivenciando uma era de novidades tecnológicas que a cada minuto se apresentam para nós. E eu destaco o pioneirismo da primeira zona, já com matrículas online, que foi o precursor do que hoje a gente tem da ONR, das matrículas, que a gente pode hoje tirar em questão de minutos, horas, às vezes, poder ter acesso ao folho real. E para os que estão nos assistindo, quando eu me refiro ao folho real, é o registro das nossas propriedades, é a matrícula. Sabe a matrícula do teu imóvel? Isso é o folho real, numa linguagem mais palatável, vamos dizer, para o nosso ouvinte. Tá? Então, vejam, e a primeira zona, ela todo dia
todo momento está evoluindo nesse quesito, usando tecnologia de ponta. Isso facilita o quê? Facilita nós, tabeliães, operadores do direito, facilita advogados, facilita construtores, facilita o público em geral, os usuários do serviço. E, por fim, eu destacaria, dos serviços da primeira zona do Registro de Imóveis de Porto Alegre, a doutrina de direito imobiliário que é produzida lá. Tá? Um corpo de doutrina muito consistente. Ou seja, os profissionais, o Lamana, um estudioso do direito imobiliário, os profissionais conhecem o direito imobiliário, mas eu destacaria uma coisa diferente. Lá, a doutrina que é desenvolvida é uma doutrina propositiva. Ou seja, se você chega com um problema lá na primeira zona, uma situação de um imóvel que está com um problema, eles vão te dizer assim, ó, olha, existe uma jurisprudência, existe isso, existe aquilo, resolve por aqui. Eles não dizem assim, não dá. O Lamana eu nunca vi dizer não dá. Trabalhei com o Lamana aqui na Fundação Enori, fui vice-presidente dele, depois ele me elegeu presidente. Tá? O Lamana é uma pessoa muito propositiva. O Lamana joga a bola para frente, entendeu? Então, vejam bem, esses 3 fatores me permitem parabenizar a primeira zona do Registro de Imóveis, na pessoa do Dr. Lamana Paiva, por esse marco, por esses 160 anos, e pelo que eles estão fazendo hoje em termos de tecnologia, doutrina e gestão de pessoas. Então, mais uma vez, meus parabéns, Lamana, continua assim, cara. Um trabalho realmente realizado em parceria, né, buscando soluções conjuntas. E o senhor também destaca o forte conhecimento jurídico que eles têm. Por que isso faz a diferença no dia a dia? Bem, os registros, os cartórios de notas e registros, eles existem para proporcionar aos usuários segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Eu ter a certeza de que o meu imóvel está em meu nome, tá? E está em meu nome de uma forma legítima, tranquila. Pois bem, na primeira zona, quando a gente tem um problema que não é tão tranquilo assim, algum imóvel que tem alguma demanda mais difícil, a gente vai até os profissionais e conversa, eles estão sempre abertos a conversar com os tabeliães, com os advogados. Existe um sistema muito importante de atendimento lá. O próprio titular, o Dr. Lamana, é um cara que é disponível para atendimento das partes. Então, eles nos indicam o caminho, entende? Tem esse problema aqui, olha, anda por ali, que se tu andares por ali, a tua propriedade vai ser acessada, tu vai ter o folho real, tu vai ter a matrícula do teu imóvel e tu pode ir para casa descansar, tomar um chimarrão, tá? Que está tudo tranquilo. Essa é a importância disso, né? A segurança jurídica, que a primeira zona nos proporciona. Perfeito. Gostaria de encerrar deixando um recado aí para o Dr. Lamana Paiva, também uma mensagem nesses 160 anos que o Registro de Imóveis da primeira zona de Porto Alegre vai completar no dia 5 de julho de 2025. O que você deseja que venham pela frente? Pois bem, Lamana Paiva, colaboradores da primeira zona de Registro de Imóveis de Porto Alegre, eu acho que eu tentei sintetizar aqui, embora seja muito difícil isso, sintetizar a grandeza da primeira zona em termos jurídicos, tecnológicos, em termos de gestão de pessoas, de atendimento ao cliente. Eu só tenho para dizer para vocês o seguinte: continuem assim, está muito bom. Muito obrigado.